Olá, gente. A mulher positiva dessa semana é Rachel Maia, CEO da Pandora, da joalheria Pandora, que é uma das maiores do mundo, que já conta com 10 mil pontos de vendas e no Brasil 94. Isso mesmo. Prazer, Rachel, tê-la com a gente. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. E, Rachel, eu fiquei sabendo que você entrou de uma forma inusitada no mercado de luxo. Você é fã do Picasso, do pintor Pablo Picasso, e na época você morava em Nova York. Isso é o que eu li quando eu estava fazendo sua pesquisa, que você morava em Nova York. Sim. E leu que a sobrinha dele, que é designer, ia fazer uma coleção para Tiffany na época, né? Uhum. E voou de Nova York para o Brasil para conhecê-la e acabou entrando na Tiffany. Me conta um pouco essa história, por favor. Fazendo dessa longa história curta, sim, a Paloma Picasso é filha do Pablo Picasso, na verdade, e ela esteve no Brasil para a inauguração da loja, para a inauguração oficial da loja na Faria Lima, e que teria um super blue box, essas coisas todas na Faria Lima. E aquilo me remeteu a algo muito íntimo e pessoal, como a filha do Pablo Picasso estaria no Brasil. Então eu tinha que viver esse momento, eu tinha que fazer parte desse momento, nem que fosse na fila do gargarejo, mesmo que fosse do lado de fora. E eu fiz isso. Eu voei dos Estados Unidos para o Brasil e pude ver a Paloma Picasso do lado de fora, inaugurando, cortando a fita da Tiffany na Faria Lima. E foi uma realização de um sonho. Isso ver a Paloma Picasso não necessariamente me levava a pensar, a voltar a trabalhar no varejo novamente, porque eu fiz parte da 7-Eleven, mas não era isso que eu queria na minha vida, eu queria indústria. Então eu iria aplicar para farmacêutica ou para automobilística, era isso que eu queria ao voltar para o Brasil, mas os ventos me levaram para o universo do luxo novamente. Eu fui uma das 7 candidatas finalistas, porque primeiro eu era a única mulher entre os 7 e segundo eu era a única contadora mulher que falava inglês. Então isso no Brasil há 10, 15 anos mais ou menos atrás, contador falando inglês era algo, e mulher era mais difícil. Então o Headhunter, meu amigo, continuava fazendo o hunting dele para aquelas vagas, mas ele precisava apresentar uma mulher dentro do processo seletivo. E eu, por minha vez, contei com ele também, eu fazia parte do 7, mas ele sabia que o que eu queria no final do dia era automobilística, qual era a Novartis, e uma empresa no interior, que era em Indaiatuba. E eu voltei porque, primeiro, eu queria muito ver Paloma Picasso e segundo, porque eu estava dura já, né? Eu precisava de dinheiro. Mas conta um pouco da sua carreira, eu quero entender. Já fui do meio, né? Ela me perguntou, fui e voltamos. O que nós sabemos a seu respeito, que você é a 7ª filha de uma família simples, que você fala muito bem inglês, não sei se você foi autodidata ou não, eu sei que você foi controle da 7-Eleven, foi da Tiffany e finalmente é CEO da Pandora. Conta um pouco da sua trajetória, como você fala tão bem inglês, por que você morava nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta longa, tá? Não, resumindo. Eu faço a minha apresentação em vários slides, então você me deu uma pergunta que contempla todos os meus slides. Bom, sim, eu sou a mais nova de 7 irmãos, entre 7, nós somos 5 mulheres e 2 homens. E meu pai, ele tinha na cabeça dele que filho meu só sai de casa depois que faz a faculdade. Né? Meu pai era uma pessoa pouco democrática nesse quesito de ensino. Que bom. Eu agradeço ele de manhã, de tarde e de noite. Mas como jovem eu queria navegar nos meus sonhos, não no que ele já tinha de conhecimento, porque quando você chega aos 60 anos de idade, você já tem todo o conhecimento da vida, né? Eu tinha 20 e poucos e eu queria desafiar. Na verdade, eu sempre tive essa característica, né, de desafiar, de saber o que mais eu posso, o que tem atrás daquela parede, o que tem atrás daquela porta. E eu queria ser comissária, né? Então, meu pai trabalhou por 37 anos da VASP, e ele viajava o mundo e eu queria viajar o mundo também. Não na carreira dele, mas na carreira que eu escolhi dentro daquele universo dele. Mas não rolou. Não rolou. Ele, olha, depois que você fizer faculdade, você pode fazer o que você quiser, mas primeiro, filho meu tem que fazer faculdade. Tanto é que na minha casa, mesmo sendo de uma família simples,
humilde, todos nós temos uma faculdade. Né? Então meu pai, ele prezou por isso e hoje nós 7 damos graças a Deus que ele foi duro, né? Ele foi exigente, mas graças a essa exigência todos nós temos uma profissão. Né? Então nós temos lá em casa tem enfermeira, tem piloto, tem contador, tem psicóloga, tem bióloga, tem de tudo que você possa imaginar lá dentro de casa tem. Então isso é muito bom. A parte profissional, sim, eu fui controller da 7-Eleven por 7 anos e meio, depois fui controller da Novartis por mais 4 anos, fui para o Estados Unidos, entre uma e outra, eu sempre desopilava fora do Brasil, então eu não aprendi inglês by myself, eu apliquei o dinheiro da minha rescisão no meu estudo. Então o que eu fiz? Quando eu saí da 7-Eleven, eu fui para o Canadá. E fiquei aproximadamente quase 2 anos no Canadá, em UVic, University of Victoria, que é a costa pacífica do Canadá. E aí eu fiquei por lá o tempo que eu fiquei estudando. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de desopilar, mas mesmo desopilando, eu lia, eu olhava, eu tinha curiosidade, eu buscava conhecimento. Então, mesmo estando de bobeira, a minha bobeira nunca foi só ficar, olhando pro teto. Não. Ok, it's fine. Se você acha que dessa forma você relaxa, tá ótimo. Mas a minha forma de relaxar era lendo, era entendendo o que estava acontecendo no mundo. Curiosa. Eu sempre fui uma pessoa de assistir Jornal Nacional. Olha isso. Eu fui uma criança que assistia Jornal Nacional. São coisas que te remetem a algo que é pessoal, que é teu, que é íntimo e pessoal. Então essa era a minha forma de buscar conhecimento e de entender um pouco o que estava acontecendo no mundo. E isso me relaxava, isso me deixava num mood bacana, Então para mim estava tudo certo. Então eu sempre busquei conhecimento, eu sempre busquei o que mais, podia me aguardava, né, naquele next step. E eu, voltando para o Brasil, eu fui contratada porque eu era aquela mulher que eles buscavam que tinha inglês. Pela Tiffany. Pela Tiffany, né? Na Novartis, quando eu saí, eu tinha o inglês básico. Desculpa. Entre 7-Eleven e Novartis, eu fui para o Canadá. E aí eu aprendi inglês. Comecei a aprender inglês, porque eu saí do Brasil com o verbo to be. Era o que eu sabia, não mais e não menos. Tanto é que foi muito interessante, a minha host family, quando foi me buscar no aeroporto, ela me apresentou Victoria. Victoria é uma ilha muito pequena, é uma ilha de Vancouver. E aí eles fizeram, né, nós fomos around, e quando nós fomos around, eles me mostravam toda a cidade e a única palavra que eu falava era beautiful. Fizemos um passeio de 1h30, foi 1h30. A interação foi beautiful do meu lado. Então, sim, foi sofrido, porque não a decisão foi minha, né, de estar lá fora, de estudar, de ir atrás de conhecimento. Mas foi uma decisão pautada em buscar conhecimento. E o inglês fazia falta para mim. E aquilo me incomodava. Então, por isso que eu decidi pegar minha rescisão e apostar 100% em mim. Mas apostar em mim são escolhas, né, que nós fazemos na vida. E eu sou uma pessoa de família. Eu sou uma pessoa, eu gosto de pessoas. Se você me perguntar, Rachel, qual é o teu forte? Meu forte são pessoas. E você ficar em um país que você não conhece absolutamente ninguém, a pessoa mais próxima que você tem, a sua host family, bate uma tristeza, bate uma solidão. Então é algo que você reavalia quase que diariamente. Essa foi a minha melhor decisão. Mas no final do dia eu estudava e falava, opa, eu sei mais do que eu te vi. Não, literalmente eu fazia uma balança. What else? Eu sei ler um livro hoje. Naquele momento eu não sabia. Então isso me incomodava. Então o desafio me fez ficar. Se eu fizesse pesos, né, entre o emocional, que sempre foi muito forte no meu ser, e o racional, o que me leva para o sucesso,
eu tava even, a minha balança, ela não tinha diferença. Hoje ela tem. Hoje ela tem uma diferença e hoje eu sei measuring, hoje eu sei quantificar, hoje eu sei pesar, nem todo momento. Tá bom? Não, nem todo momento. Mas eu sei olhar o racional e o emocional, falar, agora eu posso deixar esse aqui aflorar, esse aqui agora tem prioridade, eu sei fazer isso hoje de uma forma um pouquinho mais, com mais clareza. Mas naquele momento, eu chorava. De final de semana eu chorava, porque não tinha ninguém. Né? Então, a parte família é muito importante para mim. Voltei para o Brasil, trabalhando na Novartis. Sempre que eu voltava porque eu estava dura. Eu não voltava porque chegou o momento, vamos aplicar. Eu voltava porque eu estava dura, precisava trabalhar e precisava gerar receita para para me sustentar. Fiquei mais 4 anos na Novartis. Quando eu saí da Novartis, meu irmão, que morava em Miami, ele tinha um ponto de apoio para mim, ele era meu apoio lá. Então era mais fácil, então eu já tinha essa experiência que era morar fora. Eu fui a primeira dos 7 irmãos também a sair, né? Nós ficamos um tempo, eu e meu pai, sem se falar também, porque ele achava que aquilo era um absurdo, né? A filha dele, mais nova, sair de casa, né, para morar fora e sem ter apoio de ninguém. Né? Quanto sem ter tempo apoio. você ficou morando fora? Da primeira vez, 1 ano e meio. Isso no Canadá? No Canadá. Onde você foi aprender inglês. Sim. E depois você voltou para o Brasil. Fiquei 4 anos 4 anos na Novartis. E aí você foi de novo, aí foi para Nova Foi York. para os Estados Unidos. Estudar de novo? Sim, eu estudei. Eu fiz não MBA, porque um programa de MBA ele é mais longo, mas eu fiz um aprimoramento dentro da área de finanças. Então eu morei com meu irmão, estudava, mas era assim, eu estudava e eu sempre tive muitos amigos. Aí eu ficava um tempo em Chicago, voltava. Aí eu ficava um tempo em New York. New York para mim sempre foi muito importante porque a parte de arte sempre me tocou muito. E poder ter esse acesso ao Metropolitan Museum são poucos. Sim. São poucos. Então eu valorizava muito aquilo. Então eu sou uma pessoa que conheço aquilo que Picasso pôde oferecer no Metropolitan Museum, eu pude conhecer bem. Rachel, e eu fiquei apaixonada por uma frase sua que você disse: desde a minha infância eu busquei o sucesso. Por quê? Da onde veio essa vontade de ter sucesso, de se tornar uma presidente de uma empresa, ser uma mulher negra de uma família simples? Da onde que vinha essa vontade de vencer na vida? Primeiro, Fabi, é fantástico a forma que você acabou de falar, ser uma mulher negra de forma natural. Então, eu sou hoje essa precursora de muitas mulheres negras ou que se sentem desprestigiadas dentro de uma sociedade e ter uma heroína. Então isso para mim, primeiro essa nossa entrevista foi fantástica. Não necessariamente que eu sou, mas eu represento bem. Então eu acho que isso para mim check the box. Você tem hoje um bom crédito comigo. Mas a questão de almejar estar no next step, isso sempre fez parte. Eu sempre almejei sim estar no next step. Dado ao fato de ser uma pessoa que eu tenho sede pelo conhecimento, então chegar no next step, sim, é olhar para o next. Olhar para esse step aqui, almejá-lo, é olhar para mim, é olhar o próximo e saber o que eu devo fazer para ser merecedora do next step. Então, sim, eu tenho direito a estar no next step. Para estar no next step means eu tenho que adquirir maior conhecimento, eu tenho que me qualificar muito bem. E quando você começa a abrir o seu mindset, quando você começa a abrir horizontes, você começa a enxergar coisas. E quando você está nesse step, você não enxerga, porque é natural, você tem a subida. Você começa a enxergar novos horizontes. Então isso para mim foi muito importante. Então quando eu desejei lá, quando eu estudava na minha escola pública chamada João de Deus, quando eu desejei o sucesso lá, eu não sabia que era ser presidente, mas eu desejava me qualificar. Eu comecei a trabalhar como monitora adolescente, contrariando a vontade da minha mãe, aos 15 anos, porque eu queria saber o que estava acontecendo naquele universo. Depois de 2 anos, eu fui estagiária da extinta Cassex, do Banco do Brasil. Eu consegui ter um outro olhar para o mundo business. Depois eu fui estagiária de contabilidade.
Eu comecei a contar a história de sucesso quando eu passei a ser gestora. Mas teve um antes Se ralou. tudo isso, de tudo E não isso foi acontecer. pouco. Mas pra ter sucesso tem que ralar, Sem né? dúvida. O sucesso não cai do céu. O único assim. lugar é no dicionário que tá antes É prerrogativa. do que Eu acho trabalho. que a prerrogativa do sucesso é você, eu acho que poder, conhecimento, poder, ele se infunde. Então, para mim, o conhecimento me gerava poder. E o poder me gerou Pra sucesso. todos, né? Então, eu quero acreditar que é para todos, mas eu não tenho essa certeza. Entendo. Rachel, você até elogiou a pergunta da Fabi, de uma mulher negra suar tão naturalmente, que obviamente tem que suar natural. Sofia, tem que soar natural? Soa natural? Bom, cortando Desculpa. a parte. Pra mim, sim. Não, mas eu não quero esse corte, porque é muito importante. Soa muito natural pra mim. Uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher loira, Não, uma o fato mulher é que magra, tem uma mulher poucas gorda. mulheres negras que têm ascensão no muito Brasil. importante. Por isso que é importante Não, mostrar sim, a sim. história. Forma natural. Exatamente. Eu acho que é fantástico. E eu acho Não, que é muito sim, eu acho importante. importantíssimo também. Eu acho que tem que soar natural, como falar, essa mulher é aquela mulher de blusa azul, né? Não tem que ter um a mais. Mas claro, eu já li que 0,3% mulheres negras estão na sua posição. E É nada. Não é nada, né? Isso, Não é nada. E com certeza você tem que ter muito orgulho disso, porque você conquistou uma coisa quebrando barreiras, Eu acho né? que quanto mais Quebrando mostrar barreiras. você e contar a sua Tanto é que história, a gente te mais convidou você vai por isso servir mesmo, como- por Isso você que eu ser sou um- precursora. Sim, Exatamente. sim, Eu não sim. tenho dúvida disso. Sim. Mas só voltando na questão do posicionamento, por que eu admiro pessoas que conseguem trazer de uma forma muito natural? Porque ainda não é. As pessoas estão trabalhando para. Se nós olharmos de uma forma em períodos históricos, a abolição aconteceu há 130 anos. Historicamente falando, isso é ontem. Então as pessoas ainda estão aprendendo a lidar de forma natural. Então nós precisamos de Rachel, nós precisamos de Obama, nós precisamos Michelle. de Michelle, nós precisamos de Graça Machel, Chimamanda. nós precisamos Chimamanda Ngozi. exatamente, da Raquel, nós precisamos da Adriana, da Feira Preta, nós precisamos de Theo. O Theo, para mim, é um exemplo de presidente, que é o presidente da Bayer. Ele trata isso com uma naturalidade que, para mim, eu aprendo todas as vezes que eu vejo o Theo. E nós estivemos juntos agora em um evento X de CEOs, e aí ele falou assim, eu não sou o precursor, mas eu, como um presidente, preciso também falar disso de forma natural. E é exatamente isso. Acostumar o ouvido, os olhos, a estar dentro do processo e trazer pessoas que representam a diversidade para o processo. Eu acho fantástico. Eu acho que o problema é que as pessoas fingem que não existe o preconceito, né? Esse é o medíocres. problema. Exatamente. Esse é o grande problema. Exatamente. E No você mercado sabe, de luxo, onde é o seu ramo, onde eu adoro onde estar. você adora estar, você é um luxo em pessoa. Eu adoro estar. Você sofreu muito preconceito? Você sente até hoje esse preconceito invisível, vamos O dizer assim? preconceito não é invisível, ele é visível, tangível e incomoda. E tá tudo certo. Ver uma Rachel numa posição de destaque, eu incomodo várias pessoas. E tá tudo certo. Vamos incomodar mais, Tá vamos tudo colocar você mais. exatamente, tá tudo certo, porque eu acho que nós devemos falar com propriedade e ser genuína naquilo que você acredita. E eu acredito que sim, esse universo de luxo, ele está tentando assimilar muito bem isso. E particularmente, eu tenho visto uma mudança considerável nos 3 últimos anos. Aí a gente tem visto capas como a gente nunca viu. Né, capas de revistas, e então você olha e fala assim, tá acontecendo algo aqui Você bacana. sente essa revolução Eu acontecendo? sinto essa vontade. Eu ainda não poderia chamar de revolução, mas essa vontade de assimilar e olhar de forma genuína e ser natural. Rachel, para finalizar a nossa entrevista, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Livro Great by Choice, from Jim Collins. Fantástico para o líder. Uma mulher que eu admiro, Graça Machel, viúva do Mandela. E um filme
Estrelas Além do Tempo, fantástico. Eu acho que a gente pode aprender muito com elas. São as meninas da NASA. Ah, maravilhoso, eu assisti, lindo, maravilhoso, verdade. Bom, é isso. Muito obrigada, Rachel, pela sua presença. Eu que fiquei encantada aqui com vocês. Foi um prazer, foi Prazer foi super todo inspirador. Queremos tê-la de volta logo. Em breve. Em breve. Ok. Ah, mas peraí, antes de você ir, eu quero saber esse seu ano você... Não esqueci, não. Você me falou que o seu ano ia acabar agora. Seu ano corporativo, me conta, você vai tirar um período sabático, como é que é? Não é meu ano corporativo, na verdade é meu ano de exposição à mídia. Eu quero me dedicar mais ao social em 2018. Então, aos seus trabalhos com ativismo, assim? Eu quero tangibilizar aquilo que eu defendo tanto. Então eu acho que eu tenho feito bem, eu acho que olhando ao redor, eu acho que eu já tangibilizo, mas eu quero criar um corpo aí. Então você vai ter novidades coming soon. Pode adiantar alguma coisinha pra gente? Uma coisinha. Sim, eu acho que esse mercado que tanto me ajudou, né, que é o varejo, eu quero prestigiá-lo, eu quero capacitar pessoas para entrar dentro deste mercado. É isso que eu vou fazer aí nas periferias. Legal, com a chancela aí bacana, eu quero Rachel. contar com o Senac, eu quero contar com o Sebrae, vamos ver aí. No ano que vem você vai contar aqui pra gente o projeto Caminhando. Então, Será um prometido, prazer. ano que vem a Rachel tá de volta no Mulheres Positivas contando sobre os projetos dela. Eu vou amar. Prazer, obrigada, gente. Até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Beijo.